Bom dia, boa tarde a todas as pessoas presentes para assistir essa palestra aqui. Meu nome é professor Vinícius Maltarolo, eu sou professor da Faculdade de Farmácia da UFMG e eu dou aula da disciplina de Química Farmacêutica e Medicinal. E hoje eu vou falar para vocês sobre modelos de QSAR, ou modelos da relação quantitativa entre estrutura química e atividade biológica de substâncias bioativas, uma ferramenta bastante importante para o desenvolvimento de novos fármacos ou substâncias bioativas em geral. E eu vou falar um pouquinho sobre conceitos e aplicações dessa técnica. Tá? Então vai ser uma palestra bastante conceitual, básica, mas ao mesmo tempo abrangente, que eu vou trazer pelo menos um exemplo prático do que a gente faz aqui. E eu gostaria muito de agradecer a comissão organizadora do evento, em especial o Ricardo Serafim, que foi a pessoa que fez o contato direto comigo e fez o convite pessoalmente, tá bom? Espero que todos vocês aproveitem o conteúdo. Inicialmente, é importante a gente definir alguns conceitos, em especial falar um pouco da história por trás dessa técnica, para a gente entender o que existia antes, como isso foi desenvolvido e um pouquinho, pelo menos, do futuro do que é feito hoje. Quando a gente pensa na modelagem molecular, a gente pode defini-la como sendo diferentes métodos e teorias, principalmente métodos, mais o uso de programas computacionais para construir modelos que representem a estrutura molecular de substâncias. Podem ser fármacos, um alvo molecular, uma proteína, enzima, DNA, etc. Ou complexo entre os dois, porque a gente sabe que quando um determinado fármaco, uma substância bioativa, ela interage com o seu alvo macromolecular presente na célula ou no metabolismo, ela vai produzir uma sinalização ou uma reação química, ou impedir uma reação química, e isso que produz o efeito biológico que a gente observa, né? Então, quando a gente consegue representar essa estrutura molecular, a gente também consegue predizer as propriedades, porque nós sabemos que as propriedades de substâncias químicas estão intrinsecamente ligadas à sua estrutura molecular. Quando a gente usa esses métodos de modelagem aplicados à química medicinal para o desenvolvimento de novos fármacos ou planejamento de substâncias bioativas, isso tem o nome de CADD, ou Computer Assisted ou Computer Aided Drug Design. E dentro desse âmbito, nós temos duas principais estratégias, as baseadas na estrutura do ligande, chamadas de LBDD, sendo que os ligandes são os fármacos, as substâncias bioativas, agonistas, antagonistas, bloqueadores endógenos, etc. Ou na estrutura do receptor, quando a gente conhece a estrutura desse alvo molecular, dessa enzima, dessa proteína, desse DNA, etc. Então, dependendo da quantidade de dados ou da natureza dos dados que eu conheço no início de um projeto, eu vou escolher uma ou outra ou as duas estratégias para andarem em paralelo. Quando a gente pensa em QSR, que eu defini no primeiro slide para vocês e já vou dar as definições mais formais dela, a gente pensa em LBDD, porque isso implica que obrigatoriamente eu tenho que conhecer uma série de ligantes, uma série de substâncias que possuem uma determinada atividade biológica. Existem métodos de QSR que também utilizam e tiram vantagem da estrutura do receptor, mas intrinsecamente QSR é baseado na estrutura do ligante. Tá? Então a gente precisa conhecer pelo menos alguns ligantes, algumas substâncias bioativas, se a gente quiser planejar uma nova substância bioativa que possa ser um candidato a fármaco. Uma outra coisa que é super importante também a gente definir é que quando a gente pensa em estratégias computacionais, naturalmente a gente pensa num pipeline, pensando, claro, no planejamento de um fármaco ou de uma substância que venha a se tornar um fármaco, um candidato a fármaco, que vai começar com etapas computacionais. Então, eu vou usar os programas para construir modelos, predizer propriedades, e a partir dessas propriedades preditas, eu vou tomar algumas decisões que me levem, por exemplo, a determinados ensaios experimentais. Eu vou sintetizar moléculas planejadas e testar biologicamente, ou propor a modificação de moléculas já existentes e também testar. Só que uma coisa que tem que ficar muito claro é que
as estratégias computacionais elas são uma ferramenta e parte de um processo. E muitas vezes esse processo ele não acaba aqui. Esse processo ele vai continuar com novos planejamentos, o entendimento dos resultados gerados nessa etapa, uma reciclagem desses dados todos para tentar chegar numa otimização desse processo, para que uma molécula produzida nesse processo tenha um grande potencial de se tornar um fármaco. Tá? Então, isso é um processo comum, não é um processo linear que eu planejo, alguém sintetiza, testa e acabou, chegamos no fármaco. Muitas vezes isso é um ciclo, volta várias vezes para a mesma etapa, para que a gente corrija os erros dessas predições de cada uma dessas etapas. Então, pensando aqui diretamente em QFR, é bom a gente falar um pouquinho sobre o histórico. Um dos primeiros trabalhos que tem uma determinada similaridade com o QSR é o trabalho de 1868 de Brown e Fraser, onde eles publicaram um paper descrevendo on the connection between chemical constitution and physiological action, ou seja, a relação entre a estrutura química e a ação fisiológica de substâncias que eram conhecidas endogenamente. Tá? Então, eles fizeram uma relação estrutura-atividade daquelas substâncias endógenas que eles estudaram. Em 93, o 893, né, mais de 100 anos aí, o Richet, ele fez um estudo que relacionava a citotoxicidade de substâncias orgânicas com sua solubilidade em água. Então, primeiro report aí de uma relação entre uma propriedade e uma atividade biológica. Em 1930, o Hammett ele cunhou o uso da constante eletrônica. Então, a constante eletrônica é quando você tem, por exemplo, um anel aromático e um ácido carboxílico, tá? O ácido benzoico. Então, a gente sabe que o pKa do ácido benzoico ele pode ser influenciado pelos substituintes do anel aromático. Se eu coloco um cloro nesse ácido benzoico como substituinte do anel aromático, esse cloro ele vai influenciar o pKa. Então, ele vai tornar esse ácido um pouco mais forte. Então, essa é a ideia da constante eletrônica, aquilo que a gente vê lá no comecinho na química orgânica. E isso vai ter uma relação diretamente com o QSR, porque em 64, o Ranch e Fujita publicam um artigo que eles também desenvolvem um método para correlacionar a atividade biológica e a estrutura química. E eles usam, não a constante eletrônica, aliás, eles também usam a constante eletrônica, mas eles usam a constante hidrofóbica, que é o análogo da constante eletrônica, só que influencia no log de P. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo slide. Então, quando a gente pensa na constante hidrofóbica, ela é uma relação entre o log P de uma substância não substituída e o log P da substância substituída. Por exemplo, eu tenho benzeno e tenho clorobenzeno. Eu sei que a relação entre a lipofilia, o log P de um e do outro, é diretamente proporcional à influência desse substituinte, ou seja, a constante hidrofóbica do cloro, nesse exemplo que eu dei, que é um exemplo muito parecido com a constante eletrônica do Hammett. Então, a gente sabe que o pKa é influenciado pela constante eletrônica, assim como o log P é influenciado pela constante hidrofóbica. E aí, no trabalho do Ranch Fujita, que eu falei para vocês, a primeira equação que ele fez para descrever a atividade biológica, então aqui o log de C, né, atividade biológica, era uma constante mais o log P, mais a constante vezes a constante eletrônica, mais uma constante de erro aí da equação. Ou seja, ele relacionou a lipofilia com a constante eletrônica, mais um erro, eram igual à atividade biológica. A partir desse momento, foi possível entender, então, que existe uma correlação entre a atividade biológica e propriedades em geral, sejam propriedades lipofílicas, propriedades eletrônicas, propriedades estruturais. É claro que isso era esperado, que vai depender de cada sistema. Não é uma equação universal que descreve a atividade de todas as substâncias e todas as atividades, né? Cada atividade depende da interação com um receptor específico, com uma enzima específica, e obviamente que isso vai ter suas características intrínsecas, tanto da natureza dessas propriedades, quanto da natureza da correlação. Então, a gente sabe que existem correlações que são lineares, que são parabólicas e que são não lineares, bilineares aqui no caso. Isso é importante para que a gente saiba que muitas vezes alguns métodos eles podem ter suas limitações para descrever matematicamente a atividade biológica. Então a gente também tem que pensar
no método que vai ser usado para gerar esses modelos de atividade biológica. E essa conexão entre essa fala e o QSR em si eu vou fazer lá na frente, daqui a alguns próximos slides. Então, continuando, pensando na natureza das propriedades das quais podem se correlacionar com a atividade biológica, a gente já tinha falado do efeito eletrônico, do efeito lipofílico, mas nós sabemos também que o efeito estérico é muito importante. Porque se eu tiver uma substância que é grande demais, ela não consegue entrar e encaixar no receptor. Se ela for pequena demais, também ela pode não ter um encaixe tão adequado o suficiente para gerar uma atividade biológica, né? Então, aqui nesse slide, a gente consegue fazer um parafraseamento, né? Estou inventando palavra aqui, gente. A gente consegue parafrasear um pouco a teoria da chave fechadura, onde eu tenho que ter uma molécula que se encaixa perfeitamente no seu receptor. Mas é claro que eu nem fiz questão de colocar uma imagem representando isso, porque o QSR ele é uma estratégia LBDV. Então a gente consegue ver indiretamente efeitos que estão relacionados com essa interação com o alvo molecular. E isso é importante a gente entender, porque ele vai deixar muito claro que cada sistema, cada alvo, cada propriedade modelada, ela vai ter uma relação intrínseca com determinadas propriedades estruturais, moleculares e eletrônicas. Então, isso mostra que a natureza da atividade biológica ela varia de acordo com a própria atividade biológica. Então, entrando mais formalmente na definição de QSR, QSR é um método que ele visa relacionar a estrutura química ou as propriedades físico-químicas, eletrônicas, estruturais com a atividade biológica, mas um dos intuitos do QSR, além de explicar essa correlação, é usar esses insights, essas nuances que são percebidas, nessas importâncias, para modelar a atividade e, dessa forma, planejar novas substâncias. Então, além de tudo, o QSR ele é uma ferramenta, uma técnica que é usada para o planejamento de novas substâncias, porque se eu sei qual é a relação entre a estrutura e a atividade de substâncias já existentes, eu consigo extrapolar essa relação e planejar algo novo que não existe, que potencialmente tem uma atividade muito maior. Então, como o próprio nome diz, a ideia do QSR é que eu tenha um espaço químico, eu vou chamar aqui de espaço químico, mas entendam que o espaço químico é um conjunto de propriedades que representam as estruturas químicas. E dessa forma, esse espaço químico ele vai ser correlacionado com a atividade biológica, ou seja, esse espaço químico ele vai representar uma predição que vai ser correlacionado com a atividade biológica experimental já conhecida, obviamente. Então, toda vez que a gente pensa em QSR, esse gráfico de correlação é um gráfico muito clássico que resume o trabalho de uma forma geral. E esse gráfico ele pode ser representado por uma equação, como vocês viram nos slides anteriores, ou por algum algoritmo que não tem uma relação linear, mas que produza uma predição dessa atividade biológica em função desse espaço químico. De uma forma geral, a forma mais clássica de se construir um modelo de QSR é quando eu tenho uma série de substâncias, N amostras aqui no caso, e eu tenho uma série de propriedades, N propriedades, e uma propriedade dependente, aqui eu representei como Y, que vai ser a atividade biológica. É importante também fazer um parênteses para falar que o QSR não é uma técnica somente de predizer a atividade biológica. Eu posso, por exemplo, nesse Y, ter qualquer coisa que não seja uma propriedade biológica. Posso ter propriedades químicas, como reatividade, rendimento de uma reação, volatilidade, tensão superficial, viscosidade, qualquer propriedade que seja medida, ela também pode ser modelada. Então, muitas vezes vocês vão encontrar na literatura modelos de QS alguma coisa R, por exemplo, QS PR, de Quantitative Structure Property Relationship. Então, esse A vira propriedade. Ou QS-TR, Quantitative Structure Toxicity Relationship. Então, o A de atividade vira toxicidade. Então, dependendo da natureza dessa propriedade que vai ser modelada, dependendo da natureza desse Y, é comum a gente encontrar variações do QSR com outros nomes, tá?
Aqui eu coloquei propriedades físico-químicas, mas pode ser qualquer propriedade calculada. Pode ser o log P, pode ser a constante eletrônica, a constante hidrofóbica, pode ser propriedades que eu calculo no computador, como a área e volume de uma molécula, como energias de orbitais, pode ser energia de interações, pode ser presença de grupos funcionais. Eu vou dar muitos exemplos lá na frente também. E aqui na atividade biológica, é importante que ela tenha uma unidade de medida consistente, por exemplo, um CI50, um EC50, atividade, concentração inibitória para inibir 50% da atividade enzimática, ou concentração para produzir 50% do efeito, ou constante afinidade para uma enzima, ou concentração mínima inibitória do crescimento de uma bactéria ou um fungo. Então, qualquer atividade biológica, ela pode ser relacionada com quaisquer propriedades físico-químicas, estruturais ou eletrônicas. Dessa forma, a ideia do QSAR é que eu tenha, então, uma equação. Como eu falei para vocês, eu vou ter a atividade biológica, é uma função de a propriedade 1 mais a propriedade 2, mais a propriedade 3, mais a propriedade n. Claro que com seus devidos coeficientes de correção dessas propriedades. Então, isso daqui está representando a mesma coisa do slide anterior, só que de uma forma diferente. Aquela tabela, aquela matriz que a gente usa como entrada, como input do nosso trabalho, ela se transforma numa equação. E aí, pessoal, essas propriedades elas vão variar e, de acordo com essa variação de propriedades, varia também a classificação do meu modelo de QSAR. Então, eu tenho modelos de QSAR unidimensionais, que eles são baseados em propriedades moleculares que a gente calcula independente de qualquer conhecimento da estrutura, por exemplo, pKa, massa molecular, log-P, isso daí a gente pode determinar experimentalmente, por exemplo. Eu tenho o QSR 2D, que é baseado em descritores calculados, por exemplo, em padrões estruturais, índice de conectividade ou fingerprint. Fingerprint é o que exemplifiquei para vocês no slide anterior, que são, por exemplo, contagem de grupos funcionais. Tem anel aromático? Tem, vai ter uma propriedade 1. Tem uma função álcool, propriedade 2. Tem uma amina? Não tem, então vai ter uma propriedade 0. Então, o fingerprint é uma forma de caracterizar a molécula de acordo com a presença de determinados padrões estruturais e ou grupos funcionais, e ou átomos ou distâncias entre átomos. Eu tenho também umas abordagens mais modernas, que são os QSRs 3D, que ele se baseia em calcular interações moleculares desse ligante com provas químicas. E todos os outros, eles são variações do 3D, por exemplo. O QSR 4D é a mesma coisa do 3D, só que ele considera múltiplas conformações do ligante. Então, uma dimensionalidade a mais. O QSR 5D, ele vai considerar múltiplas conformações do complexo receptor-ligante. Então, aqui é uma abordagem, por exemplo, de QSR que eu tenho que ter conhecido a estrutura do receptor, que foi uma exceção que eu falei lá atrás para vocês. E quando eu incluo, por exemplo, elementos de solvatação nessa abordagem, viram QSR 6D. A questão é que a partir do QSR 3D, geralmente existem também exceções, claro, tá, pessoal? Que são dependentes de alinhamento molecular, ou seja, as moléculas elas têm que estar alinhadas num determinado plano para que essas propriedades sejam calculadas de uma forma igual para todo mundo. Então, isso é geralmente computacionalmente mais caro. Geralmente eu uso um modelo de conformação bioativa, ou seja, eu dependo do alvo conhecido. Então, geralmente do QSR 3D para frente, são técnicas mais avançadas que demandam de computadores mais robustos, de tempo de cálculo, de uma expertise de quem está fazendo um pouco mais requintada, né? Eu preciso saber mais técnicas para poder trabalhar com QSAR. E depende também de maior quantidade de informações disponíveis no início do meu projeto. E quando a gente fala de QSAR, obviamente, a gente tem que pensar também no impacto matemático que eu tenho. Então, já que o QSAR é a correlação entre atividade química, atividade biológica e propriedades químicas, troquei a ordem aqui das bolas, naturalmente a gente tem que pensar na matemática envolvida por trás disso tudo. Então, se eu tenho um modelo preditivo, né, porque QSR, quer que não, ele é um modelo. Pode ser uma equação, pode ser um algoritmo, pode ser uma rede neural, um aprendizado de máquina, qualquer coisa do tipo. A predição ela tem que ter uma alta correlação. Porque se eu tenho, por exemplo, um modelo
que me devolve esse tipo de curva, onde eu também tenho uma correlação, mas o valor de R², a correlação entre minha propriedade biológica e minha propriedade química é baixa, isso significa que minha predição ela não é tão boa assim. Então, por exemplo, a gente tem formas de estimar o quanto que o meu modelo de QSAR ele é preditivo, ele tem uma determinada assertividade para fazer essa predição ou não. Então, quando a gente pensa em QSR, a gente tem alguns princípios. Esses princípios envolvem ter um conjunto de dados, eu tenho que escolher um conjunto de dados que tenha a mesma atividade biológica, preferencialmente determinado sob a mesma condição experimental, porque variações experimentais podem impactar lá, por exemplo, na predição. Então, se eu pego um conjunto de substâncias que não foram determinadas com o mesmo método, minha correlação pode ser baixa, porque a correlação entre as próprias atividades experimentais não existe. Então, tem que tomar cuidado nesse sentido de como eu vou coletar e cuidar e tratar esse meu banco de dados. Ele tem que ser um banco de dados consistente. Eu vou ter técnicas de química computacional para calcular as propriedades moleculares, eletrônicas, etc., que eu vou usar para fazer a correlação. Eu tenho a parte da quimiometria, que é quando eu faço essa relação entre a propriedade biológica e a propriedade molecular. E aí, depois que eu gerei um modelo usando técnicas de quimiometria ou de aprendizagem de máquina, aí eu tenho uma etapa de validação. Então, eu tenho validações internas e externas, ou seja, validações durante o processo e validações com conjunto de dados que não foi usado para construir o modelo, para provar que o meu modelo ele é preditivo o suficiente e pode ser empregado no planejamento de uma substância bioativa. E, obviamente, eu tenho que também interpretar, porque se eu tenho uma correlação entre atividade biológica e propriedade molecular, ela tem que fazer algum sentido. Aí, a partir do momento que todas essas etapas são cumpridas, eu posso, então, aplicar para um objetivo novo. Quando a gente pensa no algoritmo, no passo a passo do QSR, então, primeiro eu tenho que obter esse conjunto de dados. Depois, eu faço o cálculo desses descritores e propriedades. Aqui tem uma etapa que se chama seleção de variáveis, que não necessariamente ela vai acontecer, porque quando eu faço um modelo de QSR, eu posso ter uma hipótese, eu acho que essa propriedade biológica está correlacionada com essa propriedade química e construo uma equação. Mas eu posso partir do zero também. Eu vou calcular tudo que eu posso calcular de propriedades moleculares e tentar usar algum filtro matemático para encontrar aquelas que fazem sentido. Então, essa etapa de seleção de variáveis ela é muito intrínseca da técnica de QSR que a gente vai usar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aplicado lá na frente, e aí vocês vão entender que existe formas diferentes de selecionar variáveis. Eu divido esse conjunto de dados em conjunto de treinamento, que é aquele conjunto que vai ser usado para construir o modelo, e o conjunto de teste, que é aquele conjunto que vai ser usado para validar o modelo. Eu faço a construção e a validação interna usando esses compostos, amostras do meu conjunto de treinamento. E depois que meus modelos estão construídos, eu faço as validações externas usando o conjunto de teste. Aí, então, eu vou interpretar fisicoquimicamente o meu modelo e aplicar esse modelo para alguma finalidade nova. Quando a gente pensa em validações, eu não vou ficar aqui falando de matemática com vocês, mas existem uma série de métricas que a gente usa para avaliar a qualidade do nosso modelo. Por exemplo, os erros, o coeficiente de correlação, alguns coeficientes de correlação usando uma correlação perfeita com o R² passando na interseção da reta. Eu tenho, por exemplo, o mesmo coeficiente de correlação usado para calcular a correlação somente do conjunto de teste, outras métricas de correlação um pouquinho modificadas que dependem do tamanho do conjunto, ou dependem da média do teste. Então, todas essas métricas são métricas recomendadas pela literatura e que a gente deve fazer para provar que nosso modelo é bom. Além disso, existem outras validações que são muito comuns, por exemplo, detecção de outliers, para provar que o nosso modelo ele foi construído com moléculas que são similares entre si, que não tem nenhuma molécula outlier, ou seja, que foge à regra, que está servindo ali para enviesar o meu modelo, tanto para bem quanto para ruim, para trazer uma predição falsa.
Então eu tenho que provar que meu modelo ele foi construído com moléculas similares e que fazem sentido entre si. Eu tenho que analisar individualmente os resíduos de predição, ou seja, os erros de predição. Eu não preciso analisar somente aquela média do erro calculada por uma equação que eu mostrei para vocês. Eu olho resíduo por resíduo para ver se tem alguma molécula que está sendo predita de forma errada, para entender também por que o modelo está fazendo a predição de forma errada. Eu tenho, por exemplo, técnicas que se chamam Y-scrambling, que eu embaralho atividade biológica e tento reproduzir o modelo, e obviamente que se tem uma correlação consistente entre a atividade biológica e as propriedades químicas, quando eu embaralho a atividade biológica, eu espero que esses modelos gerados aleatoriamente eles sejam ruins. Então eu comparo modelos aleatórios com o meu modelo planejado. E eu espero que exista uma diferença de qualidade entre eles. E o domínio de aplicabilidade, que é para provar que todas as moléculas que estão dentro do meu conjunto de treinamento, elas são representativas do teste, por exemplo. Esse é um exemplo que eu sempre gosto de dar em sala de aula. Se a gente supusesse aqui que existe uma correlação entre a cor da camiseta e o salário da pessoa, então a pessoa que usa camiseta cinza e azul ganha um salário bem baixo. É meu caso, que professor, coitado de mim, né? Ganho nada. E pessoas de camiseta rosa ganham um salário alto. Se entra uma pessoa com camiseta amarela na sala, eu não sei prever o salário dela, porque ela está fora do domínio de aplicabilidade. A minha previsão foi feita com camisetas cinzas, azuis e rosas. Quando chega alguém de camiseta amarela, eu não tive contato, eu não, né? O modelo não teve contato com essa amostra para poder fazer uma predição. Então é importante estimar o domínio de aplicabilidade para saber se aquelas predições futuras que eu vou fazer, elas têm uma validade do ponto de vista do espaço químico ou não. Que aí a gente fecha o ciclo e conecta com o primeiro slide que eu dei quando eu comecei a falar conceitualmente de QSR para vocês. E aqui, então, vai um caso do nosso grupo de pesquisa que mostra uma aplicação para o planejamento de novos antifúngicos. Em primeiro lugar, pessoal, a técnica que a gente usou se chama HQSR, que é a mesma coisa, é o mesmo QSR, só que ele correlaciona um holograma. E o que é esse tal desse holograma? Então, imaginem aqui, por exemplo, que eu tenho a estrutura molecular de um antifúngico. No caso, uma série, mas eu coloquei um só para exemplificar. Essa estrutura molecular ela vai ser quebrada em várias subunidades, que é mais ou menos o que eu falei para vocês lá no slide anterior, que são os fingerprints. Então, eu consigo saber que ela tem esse anel, ela tem esse anel, ele tem esse anel, tem esse grupo, tem esse outro grupo. Então, eu fragmento a molécula e essa fragmentação ela pode acontecer de acordo com só os átomos, com os átomos de ligações, átomos de conexões, átomos de hidrogênio, quiralidade, ou grupos genéricos como doadores e receptores de ligação de hidrogênio. Então, eu não preciso falar que eu tenho um NH, eu posso falar que eu tenho um doador de ligação de hidrogênio. Eu transformo esse grupo num grupo genérico. E isso, e também o tamanho do fragmento, claro, o número de átomos que compõem esse fragmento. E isso ele vai ser, então, calculado numa string, que vai contar quantos fragmentos que essa molécula tem. E isso é que a gente chama de holograma molecular. Então, o HQSR é um QSR bidimensional, porque eu considero a estrutura 2D das moléculas, eu não preciso ter conhecimento tridimensional, e porque eu vou usar essas subestruturas do fragmento molecular para compor o meu holograma molecular. E esse holograma molecular, juntamente com a atividade biológica, ele vai ser usado para construir um modelo de partial least squares, que é um modelo de regressão, para fazer a predição da atividade biológica. E aí a gente tem, então, um modelo de QSR, de HQSR. No nosso caso, nós usamos 29 substâncias com atividade antifúngica. Aqui, se eu não me engano, eu troquei o nome do fungo sem querer, tá? É Cryptococcus neoformans. Nos próximos vai estar neoformans. Aqui eu coloquei o GAT, que a gente também tem atividade contra GAT, mas sem querer eu troquei no slide. Então, o primeiro passo que a gente fez foi separar as substâncias em conjuntos de treinamento e conjuntos de teste. E aí a gente usou uma técnica baseada em análise de agrupamento hierárquico, com HCA, considerando tanto espaço químico, quanto espaço estrutural, quanto também o espaço, as faixas de atividade biológica. Então, dessa forma, a gente garantiu que o meu teste ele era representativo do treino, exatamente para tentar induzir com que o meu conjunto de testes esteja dentro do domínio de aplicabilidade, que para quando eu construísse um modelo, na hora de aplicar para o teste, eu não tivesse ninguém de camiseta amarela sendo testado, porque isso é injusto com o modelo do ponto de vista que eu não vou conseguir fazer aquela predição de uma forma correta.
E não é só injusto porque eu estou trapaceando, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a aplicabilidade real desse modelo no futuro. Então não adianta eu treinar um modelo com uma quantidade de substâncias e pedir para ele testar com uma outra quantidade completamente diferente. Eu tenho que ter uma similaridade entre esses grupos, assim como eu tenho que ter uma similaridade com aquilo que eu vou testar lá no laboratório. Senão, não faz sentido. Ele deixa de ser um planejamento racional e vira algo aleatório. Então, em primeiro lugar, a gente construiu e validou internamente vários modelos de HQSR para predizer a atividade contra Cryptococcus neoformans, aqui sim está correto. E a gente variou a distinção do fragmento fazendo combinação desses parâmetros. E também, primeiro a gente manteve o tamanho padrão dos átomos, mas depois a gente variou. E aí, nesse sentido, a gente chegou em 384 modelos. Ou seja, toda vez que a gente variou aqueles parâmetros mais o tamanho do fragmento, a gente fez indiretamente uma seleção de variáveis, porque a gente selecionou quais fragmentos eram mais importantes para a atividade biológica. E aí aqui estão os resultados dos primeiros modelos que foram gerados. Então, esses 3 primeiros modelos, eles foram usados aqui para essa etapa de variação do tamanho do fragmento. Então, primeiro a gente variou a distinção, que seria essa parte aqui do modelo, e depois a gente variou o tamanho, que eu vou mostrar na próxima etapa para vocês. E aí, a partir daqui, com a validação interna, a gente pode ver que esses modelos apresentaram um coeficiente de correlação interessante. A literatura diz que qualquer modelo de QSR que tem um coeficiente de correlação acima de 0,5, porque 0,5 é aleatório, né? 0,5 é meio, 50% certo, 50% errado. É um modelo preditivo. No nosso grupo de pesquisa, a gente considera modelos de QSR preditivos com um Q quadrado acima de 0,6, porque é um pouquinho mais do que aleatório, então a gente é um pouco mais rigoroso. E nesse caso a gente pode ver que todos os modelos eles tiveram um Q quadrado, todos não, né? Não estou mostrando os 384, mas dentre os melhores eles tiveram um Q quadrado acima de 0,7, acima de 0,75. Tem uma correlação muito boa, né? Ainda mais para um modelo com uma quantidade pequena de moléculas. No final das contas, a gente teve um modelo com Q quadrado, o último modelo gerado, né? De 0,85, então a gente conseguiu melhorar ainda mais a preditividade dele. O Q2F1, que é a correlação para o conjunto de teste, que são os pontinhos pretos aqui na reta, foi maior ainda, de quase 95%, e um coeficiente de correlação geral de 0,97%, quase 98%. Então, a gente vê que o nosso modelo aqui ele tem uma preditividade muito alta, né? Assim, é claro que isso não tem a ver com porcentagem de erro de acerto, mas indiretamente a gente pode fazer essa analogia. Então, Q quadrado de 0,85 quer dizer que ele tem mais ou menos 85% de assertividade, tá? Então, nesse sentido, o que essas métricas elas dizem para a gente? Que o nosso modelo é um modelo preditivo, e que pelo fato dele ser preditivo, eu tenho aí entre 85% e 95% de chance de acerto quando eu usar esse modelo para aplicar no futuro. Então, não basta falar, olha, tem um modelo bom, acabou por aqui. Eu tenho um modelo bom e tenho que saber o que isso significa para a vida real. Então, esse modelo ele tem uma capacidade preditiva muito alta quando for aplicar para novos casos. E, como eu falei para vocês, a interpretação físico-química. Então, esse modelo de HQSR, como ele usa fragmentos para construir a equação dele, ele devolve a interpretação com os fragmentos. E ele colore parte das moléculas com partes que são importantes para a atividade biológica e partes que não são importantes. Então, por exemplo, nas moléculas mais ativas da minha série de dados, eu vi que esse anel aromático ele é importante para a atividade biológica, porque ele está em verde, e esse anel tiazólico também é importante para a atividade biológica. Agora, toda vez que eu tenho um substituinte aromático nessa porção da molécula, essa porção ela não é interessante. Então, eu tenho que ter substituintes alifáticos, como nesses 3 casos aqui, que também tem uma ou outra partezinha em verde. Então, é importante para a atividade biológica substituinte aromático nessa posição, o anel tiazólico, a hidrazina e substituintes alifáticos. Toda vez que eu substituo por um anel aromático nessa posição, eu perco a atividade biológica. E aí, pessoal, qual que é a aplicação que a gente fez? A gente vai ter um modelinho a mais aqui que eu não expliquei para vocês porque é outra história, né? Isso é papo para uma outra palestra, né? Que foi o seguinte. Primeiro a gente teve uma biblioteca de mais ou menos 125 mil compostos, que a gente tinha substâncias desse Zinc, que é um site que tem compostos para virtual screening. A gente pegou também fármacos aprovados e teve um dataset in-house, ou seja, um dataset nosso
da química farmacêutica aqui da UFMG. Primeiro, a gente triou esse dataset todo com uma busca por similaridade. Então, similaridade também é uma técnica LBDD. E antes da gente fazer a predição de 125 mil, eu peguei aquelas moléculas que tinham maior similaridade, exatamente para tentar garantir aquele meu domínio de aplicabilidade. E depois eu peguei essas moléculas e joguei para o meu modelo de QSR fazer a predição. E aqui, então, a gente teve o que a gente chamou de hits, ou seja, as moléculas que tiveram uma predição positiva de acordo com o modelo. E aí o que foi mais interessante no nosso projeto é que existiram 4 classes de hits. Tiazóis ligados a hidrazonas, obviamente, porque eram exatamente substâncias muito parecidas com o conjunto de treinamento. Triazóis, tetrazóis e dioxazóis. Não, oxadiazóis, eu falei ao contrário a nomenclatura. Quando a gente olha para a estrutura dessas substâncias, para mim, isso de cara me pareceu as pessoas de camiseta amarela entrando na sala. Será que eles vão ter atividade? Eu não sei, meu modelo não tinha nenhuma substância dessa classe química. Mas como nós tínhamos a disponibilidade de sintetizar e de testar em laboratório, a gente fez a síntese de todos esses derivados e levou para o laboratório. E obviamente eu não estou mostrando a estrutura química de todos eles aqui, porque atualmente eles estão em estágio de publicação e talvez até um depósito de patente dessas substâncias, mas o método que a gente usou e a validação experimental confirmou o que a gente esperava. Então, os derivados casólicos tiveram atividade contra os 2 fungos em baixo micromolar, eles foram muito ativos, mas todos os outros derivados que a gente testou não tiveram atividade nenhuma. Então, mesmo os modelos dizendo que eles tinham atividade, eles eram um clássico exemplo de substâncias que estavam fora do domínio de aplicabilidade. E claro que a gente testou, porque, em primeiro lugar, a gente podia ter uma surpresa, é sempre interessante, mas a gente testou conscientemente para validar essa história do domínio de aplicabilidade e mostrar, então, que a gente conseguia validar a nossa hipótese, que é o mais importante de tudo. E aí, nesse sentido, a gente gerou esses derivados aqui, testamos e atualmente a gente está, como falei para vocês, na produção de mais análogos, usando esses modelos de QSR, produzindo novos modelos de QSR mais precisos ainda, e tentando publicar esses dados e tentando também patentear esses dados. Ok? E aí, só para fechar, aqui está a nossa equipe. Então, a professora Renata Barbosa de Oliveira e a professora Suzana Johan, elas são as responsáveis pelo pipeline todo, né? Eu faço a parte computacional, a Renata faz a parte de síntese orgânica e caracterização, e a professora Suzana, ela faz os testes biológicos. Aqui são os nossos alunos de pós-graduação, a Yasmin já se formou no mestrado, Nereu também mestre, o Felipe, que está aqui, e o Valtair. Eles são mestrandos que trabalham nesse projeto. O Felipe, na verdade, ele trabalhou na iniciação científica nesse projeto. Hoje ele está trabalhando com outro, mas ele contribuiu muito para a produção desses modelos. E o Thales Cronenberger, lá da Universidade de Tübingen, que também contribuiu com estudos de relação de estrutura-atividade dessa série. Então, eu queria muito agradecer meus parceiros e dar o devido reconhecimento para eles, porque, sem dúvida nenhuma, se eles não tivessem presente fazendo parte dessa equipe, esses resultados não teriam saído, sem dúvida. E por último, queria agradecer muito a organização do evento, agradecer a vocês que estiveram até aqui assistindo essa palestrinha aí, né? Uma parte bem introdutória, conceitual e também de aplicação dessas técnicas. Queria agradecer às agências de fomento, né? A UFMG, para a Reitoria de Pós-Graduação, de Pesquisa, pelas verbas, FAPEMIG, CNPq pela verba, Faculdade de Farmácia. E queria deixar aqui meu contato, caso vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer interesse em trabalhar com a gente, fazer pós-graduação. As portas estão abertas, vocês fiquem muito à vontade para me escrever, tá certo? Pessoal, mais uma vez foi um prazer estar com todas vocês aqui. E é isso aí. Um abraço.